Departamento Estadual de Estatística do Estado de São Paulo, desempenhava a função de diretor do setor de Indústria e Comércio, quando conheci Dona Olga Macchia. No dia 6 de dezembro de 1912, em Minas Gerais, nascia Gilson de Mendonça Henriques, o fundador do Centro Espírita Fraternidade Allan Kardec, aqui em Brasília. Casou-se com Edith Maria Tamanini, valorosa esposa, colaboradora de todas as horas. Com ela, teve 6 filhos. Formou-se em Direito e construiu sólida carreira profissional. No tempo em que era presidente das Aerovias Brasil e diretor da VASP em São Paulo, conheceu as irmãs Macchias. Foi o seu primeiro contato com o espiritismo. Mas é o próprio Dr. Gilson quem vai nos contar essa história. Dona Olga, com suas irmãs Lúcia e Ida Macchia, mantinham uma reunião espírita em sua residência. Todos eram médiuns. Por insistência de um amigo, Sr. Vasques, fui levado a solicitar permissão para assistir a uma dessas reuniões. Constrangido sem qualquer interesse, compareci, acompanhado de Edith, minha esposa. Na segunda-feira, no Departamento Estadual de Estatística, chamei Dona Olga e disse-lhe que desejava frequentar as reuniões de sábado, pois, sem ser espírita, me considerava apto a doutrinar os espíritos sofredores, que muito me impressionaram e comoveram. Estamos nos anos de 1963 e Dr. Gilson fundou aqui em Taguatinga, Distrito Federal, o Centro Espírita Fraternidade Allan Kardec. E nessa instituição ele exerceu a presidência por mais de 13 anos. Foi na cidade goiana de Palmelo que em 1969 Dr. Gilson tomou conhecimento através de Jerônimo Candinho, deu uma técnica de desobsessão coletiva que mudaria radicalmente os trabalhos mediúnicos no CEVAC. Foi Jerônimo Candinho, no inesquecível episódio da memorável sessão no Sanatório Eurípides Barçanufo, que alcancei nova concepção sobre a desobsessão, quando presenciei a entrada em amplo salão de cerca de 80 internos obsidiados, semiloucos, homens e mulheres amarrados. Em 30 minutos, depois de terem entrado desgovernados no salão, regressaram às suas salas em ordem e pacificados. Para mim, abriu-se o campo da desobsessão coletiva. Ele conheceu o método de desobsessão coletiva por corrente magnética, aprofundou nos estudos e em 1973 publicou o livro As Correntes Mento-Eletromagnéticas
da desobsessão coletiva. O espírito empreendedor de Dr. Gilson o leva, em 1974, a colaborar com a fundação do Grupo Espírita Regeneração em Goiânia. O Grupo Espírita Regeneração atende atualmente a 1.200 crianças em regime de creches, em período integral, além de idosos. Em 1987, Dr. Gilson, que já residia em Jacaraípe, Espírito Santo, perfeitamente integrado com os irmãos espíritas que lá trabalhavam, ombreado por sua esposa, Dona Edith, fundou a União Espírita de Jacaraípe. No dia 27 de fevereiro de 1995, aos 82 anos, Dr. Gilson de Mendonça Henriques retorna à pátria espiritual. Em todos os momentos difíceis da minha vida, eu chegava aqui nessa casa, ele estava sempre ali naquele corredor, ele olhava para mim e falava assim, vem cá. Aí eu chegava perto dele, ele dava um tapa aqui nas minhas costas e falava, confiança, tenha fé em Deus, a gente vai sempre vencer. E aquele tapa era assim como se fosse um passe. Devia ser, com certeza, né? Minha filha, essa era engraçado demais. Ele chegava, né? Aí, se você não estava com uma influência muito boa, ele chegava, minha filha, lascava cada tapa nas costas das pessoas, assim, o nego assustava. E era mesmo doando energia dele. O velho tinha uma energia. E ele é bem vermelhão mesmo e tal, aquele homão, e dava uns tapas nas costas da gente, faltava estourar. E com um grande sorriso, a gente via que ali a gente estava diante de alguém que, não, apesar do seu conhecimento, do seu valor intelectual e moral, e não estava distante da gente, né? Não era uma pessoa lá longe, era uma pessoa muito próxima, e isso me marcou bastante. Ele gostava de me levar na Federação Espírita, tanto do DF quanto na Federação Espírita Brasileira, naqueles contatos que ele tinha, para divulgar os cursos da casa. E ele falava assim para mim, olha, não fale com medo, não fale olhando para baixo, você tem que falar com convicção do entusiasmo que você tem por esses cursos aqui da casa. Você tem que falar bem falado disso aqui. Uma demonstração da sua personalidade, né? Firme, marcante e altamente agregadora. Ele que me encaminhou naquela capacidade extraordinária que ele tinha de levantar a sua autoestima. Dr. Gilson, ele levantava a autoestima de qualquer pessoa, assim, por mais ele só via o lado bom de cada um, né?
Ele é uma personalidade muito firme, muito forte, né, Dr. Gilson, né? E ele quando abraça uma causa, ele abraça de alma, coração e alma. Eu gostava porque ele falava com autoridade, porque os oradores espíritas às vezes são muito eloquentes, muito... Ele não, ele falava com uma seriedade, com uma autoridade que nos dava condição de não só de compreender, mas aceitar. Era uma pessoa que gostava de tudo na ordem, mas ele era muito carinhoso com todas as pessoas, sabe? Isso me guardei muito bem isso, sabe? Muito carinhoso, muito mesmo. Foi muito tempo que eu convivi com o Dr. Gilson, né? Graças a Deus, né? Que é uma personalidade firme, segura, é um homem de um bom senso extraordinário, e um equilíbrio, né? Ele era um dirigente muito equilibrado, ele me ajudou muito. Ele teve muitas dificuldades para ser uma fraternidade como que é uma fraternidade livre, né? Por exemplo, a federação não aceitava cantar no centro espírita. Se cantasse era umbanda. E o Dr. Gilson nunca aceitou isso. E ele até, acho que chegou a ter uma divergência com a Federação Espírita Brasileira, do DF, em virtude disto. Porque eles queriam que ele abolisse todos os hinos que se cantavam na fraternidade. E depois eles acabaram cedendo, né? Porque viram que, na verdade, não era bem isto, né? Ele gostava de estar perto do jovem, ele gostava de conversar com o jovem. Então nós nos sentimos agasalhados por ele. Ele reunia os jovens e a gente ficava até tarde da noite, o pessoal reclamar negócio de hora, para ele não tinha isso. Domingo, às vezes a gente ficava lá até tarde, o pessoal tocando violão, né? E tudo, e o Dr. Gilson junto com a gente tinha esse maior apoio. Então ele dava aquela jovialidade, né, para os jovens e acreditava nos jovens. Eu acho que isso aí empolgava a turma toda, era aquela parte assim. E visitava em casa, ia em casa, ia falava, domingo vou almoçar na sua casa. E ia mesmo, sabe? E lá, então aquele envolvimento dele era muito singular, né? Que a gente... Quando o Gerando Candini me convidou para ir ao sanatório, lá em Palmelo, eu estava acostumado aqui com certos privilégios, né? Presidente da fraternidade, e tal. Então, era 5 horas que começava a reunião. Para entrar no salão principal do sanatório, tem 5 degraus. Eu estava no 2º degrau, quando o cidadão chega lá e fecha a porta. Fechou a porta. Eu falei, puxa vida, né? No dia seguinte, 10 minutos antes, eu estava lá. Então o problema é esse mesmo, é disciplina. Né? Nós criamos os nossos filhos, trazendo eles para cá, informando que aqui era a casa de Jesus. E, portanto, tinha que ficar recolhido, não podia gritar, não podia correr, etc. E eu trazendo o Rafael, estou me referindo ao Rafael porque a história aconteceu, foi com ele. E o Dr. Gilson, em todos os trabalhos, seja dos jovens, seja dos adultos ou das crianças, ele entrava, cumprimentava todo mundo, salve, salve, e percorria o salão e ia lá ocupar o lugar dele. E o Rafael, muito observador, ligou aquela expressão que a gente dizia aqui, é a casa de Jesus.
Um dia o Dr. Gilson entrou, como sempre entrava, e o Rafael estava lá ao meu lado na campanha Alta de Souza, no domingo. Ele entrou, foi cumprimentando a turma, aí o Rafael me cutucou assim de lado. Pai, Jesus chegou. É que uma determinada época nós tínhamos aqui um grupo que atendia alguns casos a domicílio, de desobsessão a domicílio, né? Um grupo com meia dúzia de médiuns, o Dr. Gilson era o dirigente, então nós íamos, alguém estava precisando de desobsessão, não podia comparecer à casa, nós íamos lá. E o Dr. Gilson, ele, naquele entusiasmo dele natural, né? E ele gostava, era uma vocação natural de conversar com os espíritos, de esclarecer, de consolar aqueles espíritos sofredores, né? Aí ele se despreocupava com a hora, né? Ele se despreocupava com o tempo. Às vezes os nossos trabalhos, esses trabalhos nossos de desobsessão, às vezes demoravam 40 minutos, 1 hora, ou ultrapassavam 1 hora, até que um dia uma Zefirina falou para ele, Fioco, você vai matar os médiums. Vamos diminuir esse tempo, né? Então, eram assim lembranças extraordinárias, né? Por exemplo, se eu tivesse algum problema, pelo menos esperasse ele estar na minha casa, sabe? Como ele já me ajudou a mim, a meus filhos, meu marido muito. E às vezes ele falava, olha, nós precisamos de ir na casa de fulana hoje. A gente não perguntava por quê. Fazer o culto, vamos lá. Sabe, ele entrava na casa, nos problemas, para ajudar a resolver os problemas da gente. O Dr. Gilson Velho era uma pessoa maravilhosa. Aí nós tínhamos ele como um pai. Então tudo que a gente tinha, qualquer probleminha em casa, corria lá, contava para ele, fazia aquela consulta. E ele olhava para a gente e falava assim, minha filha, você hoje não está boa, o que foi? Aí ia contar para ele o que aconteceu. Aí ele vinha dar conselho, só conselho bom, sabe? Porque quando a gente é bem mais nova, a gente tem aquelas intriguinhas com o marido, né? Com o filho. Aí com os filhos, aí ele me dava tanto conselho, era uma pessoa maravilhosa. Era na campanha Alta de Souza que eu ia com Cícero, né? E outros casais também iam fazer a campanha Alta de Souza. Aí nós aproveitávamos a oportunidade para irmos de mãos dadas. Aí o doutor Gilson disse, olha, quero saber desse negócio de mão dada aqui não, de namoro durante a campanha não. Aí ninguém mais fazia campanha de mão dada, né? Teve esse episódio, sim. Eu tive a felicidade de ser recebido nessa casa pelo fundador, que é o Dr. Gilson de Mendonça Henriques, a quem nós todos devemos muito, embora muitos não tenham conhecido, né? E uma das grandes características dele é que ele, quando me recebeu, parecia que ele já me conhecia há muito tempo e ele tinha esperança naquilo que eu poderia ser no futuro. Dr. Gilson era uma pessoa que encantava pelo jeito de ser e exercia uma influência profunda. Essa base estruturada da nossa casa, que se mantém até hoje, foi ele que trouxe. Então, o jeitão, a redação do estatuto, com aquela prudência administrativa de um conselho diretor que elege o presidente, tudo coisa que ele nos trouxe, né? Experiência de um espírito muito marcante. E eu agradeço muito a Deus de ter conhecido o Dr. Gilson, porque graças a ele nós não esmorecemos e nós não abandonamos a doutrina em momento algum. Então, um trabalho que o Dr. Gilson, pai, criou e que continuou com todos os outros, vai fazer e fará ainda muita diferença, e já fez muita diferença na vida de muita gente. Melhorou a vida de uma população que nós não temos ideia, né? Tanto de encarnados quanto de desencarnados. Mas uma das grandes características dele era justamente
a alegria e aquela vibração, né? E o que me chamava muito a atenção e que tinha para mim um significado muito especial era quando ele chegava nos ambientes e dizia salve, salve, né? O nosso mentor espiritual encarnado. Para mim foi como um pai, maravilhoso. Pai, né? Ele era muito pai. Aquele ali foi um paizão, viu? É o paizão para mim. Era um paizão, é um pai agregador. Pai. Foi um pai. Mentor, meu mentor. O nosso irmão, Dr. Gilson de Mendonça Henriques, foi e é um fiel seguidor do Mestre Jesus e do Mestre Allan Kardec. Sempre obediente às orientações dos mentores que o dirigiram durante toda a sua atuação doutrinária.